Efésios. Irmão, quem está feliz aí com Jesus aí? Você está feliz não é porque vai tudo bem, não, né? Às vezes não vai tudo bem. Mas nós estamos felizes porque Jesus é o nosso Deus. Foi Ele que nos salvou. E é Ele que nos tem sustentado. Eu estou com uma palavra na carta aos Efésios, com o tema Os Pacificadores. Repita comigo: os pacificadores. Aleluia. Capítulo 2, verso de número 11 da carta que Paulo, o apóstolo, escreve aos Efésios. A partir do verso 11, vai dizer as escrituras assim. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Se precisar, eu espero. Se não precisar, diga amém. Todos encontraram? Se você não trouxe a Bíblia, acompanhe no telão. A mesma tradução. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam incircuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis antes longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a saber, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a consolação do Espírito, a paz de Deus que excede o entendimento, venha sobre a tua igreja essa noite, sobre a palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, queridos, o texto, eu estou chamando essa mensagem de os pacificadores com base nesse texto, e espero que Deus dê graça para que eu possa explicar o porquê dessa palavra, os pacificadores. Mas dá para você notar, fique com a Bíblia aberta. Você que está com a Bíblia aberta, permaneça. E eu vou pedindo aos meninos, aos irmãos, que fiquem bem atentos dali. Apesar de que eu tenho que agradecer vocês pela dinâmica, rapidez. O pessoal da comunicação e da mídia está de parabéns. Eu estou intitulando essa reflexão que quero fazer com vocês, os pacificadores, por causa da palavra paz que o texto enfatiza. Se não, veja. No verso de número 14, a Bíblia diz assim: porque Ele é a nossa paz. No verso de número 15, na parte B do versículo, em si mesmo fez um novo homem, fazendo a paz.
No verso de número 17 diz: e vindo evangelizou a paz. E no final do verso 17 diz: e a paz também aos que estavam perto. Então ele diz que através da cruz de Cristo e através de Jesus, ele é a nossa paz. Ele fez um novo homem fazendo a paz. Ele trouxe essa identidade nova desse novo homem, dessa nova criatura fazendo a paz. Ele evangelizou a paz a todos os homens que estavam longe e também a paz aos que estavam perto. Então é por isso que sobre esse texto eu devo afirmar para vocês que isso se trata não apenas de um estado de espírito. A paz, com base nesse texto, não é apenas um estado de espírito, e sim um fundamento. A paz aqui, com base nesse texto, não é apenas um estado emocional ou espiritual, ou um estado de paz emocional em que você está vivendo. Não, aqui se trata de uma condição, de um fundamento. Trata-se especificamente de um princípio espiritual que é a paz. A paz aqui, ela não é apenas um estado emocional, um estado de espírito, não, de tranquilidade que as pessoas podem viver. Não, a paz aqui é um fundamento. Um fundamento a partir do que o Cristo realizou através do sacrifício. E mais para frente você vai entender, porque eu vou trazer outras referências para você. Então, mas o texto em si, para eu ser prático e não demorar muito, porque o texto é muito rico. O texto em si vai tratar da união de dois povos, os gentios e os judeus, através da cruz de Cristo. E ele começa quebrando esse preconceito racial, removendo a ideia da circuncisão e eliminando a barreira de que um ser humano é superior ao outro. Então ele traz a ideia de que todos, tanto judeus quanto gentios, são iguais diante de Deus agora a partir de Cristo, porque isso não era uma realidade entre eles. Os gentios, irmãos, eles não podiam entrar no templo. Havia um lugar na lateral que era o portão dos gentios, o local onde os gentios ficavam. E se eles ultrapassassem aquele limite, havia uma sentença de morte para os gentios, se eles ultrapassassem um limite do templo. Então eles eram uma casta diferenciada. Mas agora, depois de Cristo, o texto está dizendo, acompanhe comigo: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos ou incircuncisão, por aqueles que se intitulam, quem se intitulam? Os judeus, circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, eu e você, nós somos gentios, nós somos judeus, nós estávamos estranhos à promessa. Nós estávamos abandonados à promessa. Nós não tínhamos direito a essa promessa de Deus. Os judeus tinham. Nós estávamos entregues à nossa própria sorte. Nós éramos incircuncisos. É isso que o apóstolo está dizendo para os gentios de lá. Vocês estavam totalmente sem Deus no mundo. Agora o verso 13. Mas agora. Aleluia. Mas agora, todavia, porém, contudo. Agora. Olha o texto, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então a barreira racial, a barreira das nações, dos povos, as barreiras das tribos, todas elas foram quebradas, tanto religiosas, como familiares, como tradições, culturas, todas elas foram quebradas. O muro, o texto vai dizer que havia um muro, que havia uma barreira. Veja bem, foram aproximados. Ele vai dizer assim no verso 14: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, ou seja, de gentios e judeus, fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio. Qual era a parede que estava no meio dos dois povos? Está escrito. Verso 14.
Qual era a parede de separação? Qual era o muro? O muro. A inimizade. Então, essa parede separava o povo, mas agora em Cristo Jesus não. Ele, dos dois povos que eram inimigos, ele fez um. É bom a gente entender esse início, nessa introdução, sabendo por quê. Porque é a partir daqui que começa a nós entendermos a nossa condição também diante de Deus. Então o texto vai revelar a nossa condição. Todos nós, na mesma condição de... Eu dei o exemplo de todos nós, tanto judeu quanto gentios, todos nós, todos os povos da terra, estávamos como doentes em estado terminal. Só que uns estavam com algumas semanas, ou então uns estão no estado terminal e outros começaram a doença, mas a doença é para a morte. Só que uns iniciaram agora e outros já estão no estado terminal, mas todos eram doentes. Nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos achar que somos superiores aos outros. E nós hoje somos livres por causa de Jesus, mas todos nós estávamos nessa condição de doente. Só que tinha uns que estavam já no final da vida, outros estavam começando a doença agora. A diferença de um doente novo para um doente velho é só que um vai morrer primeiro. O outro vai esperar mais tempo, mas vai morrer também. Está entendendo? Nós precisamos entender que foi nessa condição que Jesus entrou na nossa vida. Nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Foi nessa condição que Jesus me encontrou. Foi nessa condição que Jesus te encontrou, irmão. Então para com essa bobeira de achar que você é superior, que você não pode. E tudo isso ele fez a partir de um princípio, de um fundamento nesse texto que é a paz. A paz aqui é um fundamento e não apenas um estado de espírito, é uma expressão verbal. Isso aqui é chique. Essa paz aqui é uma expressão verbal. Você precisa aprender isso. Da onde é que surgiu essa ideia da expressão verbal a partir da paz? Mateus 5, verso 9, vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu pacifico, tu pacificas, eles pacificam, nós pacificamos, eles pacificarão. Essa paz que eu estou lhe falando, que uniu, que reconcilia as duas frentes de inimizade em gentios, judeus e nós hoje como igreja, é esse poder através da cruz de Cristo que trouxe, que evangelizou a paz. Ela é uma ação, ou seja, ela é uma expressão verbal. Foi através dessa expressão verbal, Cristo, o grande pacificador, quebrou as barreiras entre nós, irmãos. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A paz, então, aqui é um princípio. E qual é o princípio da paz aqui nesse texto? É o princípio da reconciliação. É o fundamento da reconciliação. E esse é o fundamento usado aqui pelo apóstolo Paulo. E eu vou discorrer no texto sobre o fundamento da paz, que aqui é a reconciliação. Todos estávamos na mesma condição. Todos nós. E a partir dessa realidade, é a partir daqui, dessa condição que nós estávamos como doentes, como mortos em delitos e pecados, que Cristo altera a nossa vida. No texto, o texto vai dizer assim, olha, acompanhe comigo aqui para você entender o que eu estou querendo dizer, antes de partir para a prática do texto. O texto vai dizer, porque ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei e os mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois povos, criassem em si mesmo um novo homem. Olha para mim. A partir daqui, com essa ação pacificadora do Senhor Jesus,
no meio dos gentios e dos judeus, ele fez desses dois povos um só homem. E o texto ainda é profundo, o texto é mais profundo, não fez somente um homem não. Veja o verso 16 também. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Ele fez um homem, dos dois fez um, e além de fazer dos dois um, fez um só corpo com Deus. Então você é um corpo com Deus. E aí, quem é esse novo homem que surge, meus irmãos, a partir dessa ação pacificadora de Jesus? Quem é esse novo homem? Você pode me dizer? Diga em alto e bom som: é a igreja, pastor. Esse novo homem é a igreja de Jesus. Então a junção dos gentios com os judeus hoje é a igreja de Jesus. Não há privilégio para judeu, não há privilégio para gentil. Todos nós fomos inseridos e formados um novo homem pela ação pacificadora de Jesus naquela cruz. Jesus na cruz, ele veio pacificar as nações, os povos, e dos povos fazer um único povo, o povo de Deus, a igreja de Jesus na terra. Você é povo de Deus, você também tem direito à promessa. Você é esse novo homem que a partir da cruz de Cristo, pela pacificação do Senhor, se tornou um novo homem na presença de Deus. Esse é um novo ser. Irmãos, a gente precisa entender umas coisas nesse texto hoje. Vai ser forte para você e para mim. Sabe por quê? Porque Jesus na cruz, através da ação pacificadora, ele veio ensinar você a ser gente. Ele veio me ensinar a ser gente. Deixa Deus trabalhar no seu coração, irmão, essa noite aqui. Coloca a mão no seu coração falando, fala: Jesus, fala comigo essa palavra, Senhor. Isso, arranca uma palavra do altar, irmão. Não dependa só do pregador, não. Puxa. Busca algo para você aqui. Porque no meio de tudo que eu falar aqui, tem algo para a sua vida nessa noite. Deus, através da ação pacificadora do seu Filho na cruz do Calvário, ele veio nos ensinar como ser humano. Como ser gente. Ele veio alterar nossa condição para sermos um novo ser, um novo homem, uma nova pessoa. E a partir daí eu quero fazer alguns destaques de como isso aconteceu. Primeiro, a nossa condição foi alterada a partir do momento que ele nos aproxima. Veja o texto comigo. Verso de número 14. Porque ele é a nossa paz. Verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados. Jesus na cruz agiu de forma pacificadora, nos aproximando, em primeiro lugar, na relação e não na distância. Primeiro, nos aproximando na relação, no relacionamento e não na distância. Isso é na condição e não no estado. A Bíblia vai dizer que ele aboliu na sua carne a lei e os mandamentos na forma das ordenanças. Irmão, Jesus aboliu com essa ação pacificadora, ele aboliu na sua carne a lei na forma das ordenanças. Então agora passou. Quando ele aboliu isso, ele quebrou o paradigma do que na nossa visão é certo ou errado. Nós pautamos a nossa vida dentro daquilo que é certo ou errado. E aí dentro daquilo que você acha que é certo, você se dá o direito de julgar o outro. E diante daquilo que você acha que é errado, você também se coloca como juiz. Mas as ordenanças já foram quebradas através do Cristo. Que ordenanças eram essas? As leis que vigoravam no sentido do que estava perto ou longe, no sentido do que estava certo ou errado. E agora ele disse, olha, na forma das ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ele nos aproximou na relação uns para com os outros. Então todo o princípio da paz de Cristo nós só poderemos viver
como um novo homem se nós estivermos em paz com todos. Nós só poderemos viver a plenitude daquilo que Cristo realizou na cruz se nós entendermos esse princípio de nos tornarmos não apenas um homem ou uma mulher que vive em paz, está em paz, mas um pacificador. Jesus não te chamou para estar em paz, não, irmão. Jesus te chamou para ser um pacificador. Você é um novo homem para pacificar. Sabe por quê? Porque Jesus não nos analisa a partir do estado que nós estamos vivendo. Ele nos analisa pela condição que nós estávamos. É por isso que ele se entregou. Qual era a minha condição? Qual era a sua? Independentemente do estado que você está hoje, mas qual era a condição que nós fomos achados? Qual era a condição? Todos eram iguais. Ninguém aqui é diferente, não. Todo mundo foi encontrado doente. Então, nós fomos aproximados agora no relacionamento. Exemplo, o mesmo corpo não pode competir consigo mesmo. A Bíblia está falando que ele fez um só homem e um só corpo com Deus. E você já viu o seu lado direito competindo com o seu lado esquerdo? O seu pé direito, ele é inferior ao seu pé esquerdo? Ou o valor que você dá para o direito, você também dá para o esquerdo? Você já amanheceu um dia? Olha para mim. Você já amanheceu algum dia com raiva do seu pé esquerdo? Você já amanheceu decepcionado com o seu pé direito, com a mão direita ou com a mão esquerda? Por que você não arrancou? Amputa o pé, já que você não gosta dele. E sai mancando assim. O que foi, irmã? Ah, não gostei do pé esquerdo. Arranquei ele, passei a serra e agora vou andar só com o direito, porque o direito é privilegiado. Eu gosto mais do direito do que do esquerdo. A Bíblia diz que essa ação do Cristo nos fez um corpo só com Deus. Isso aqui é questão de corpo. Isso aqui é questão de igreja. A igreja é um corpo. Isso aqui é questão de família. Isso aqui é questão de que não tem como separar, não tem como largar. Você não dá mais atenção para um lado do corpo do que para o outro. Porque não tem como. Então, Cristo nos aproxima na relação, e a relação é intimidade. A relação é profunda, não é apenas nas ordenanças, nos conceitos, nos paradigmas, não é apenas na relação religiosa, não é apenas na relação da liturgia, não é apenas na religiosidade do nosso ser. Isso também funciona no trato, no trabalho, na organização de tudo. Isso funciona, mas a aproximação, a reconciliação, o princípio da paz, a alteração que foi feita nesse espírito de inimizade que nós tínhamos com Deus, nós gentios e os judeus também, foi a aproximação de Cristo na cruz que nos aproximou de Deus e dos outros, nos tornando um corpo só. Entende? Essa noite dá uma glória a Deus comigo. Por que eu estou dizendo isso? Que é na relação que a glória desce. É no nosso relacionamento profundo com Deus e com o nosso próximo que há a possibilidade da glória se manifestar. Porque nós às vezes forçamos, mas a glória de Deus não vem. A glória de Deus não vem porque está rachado. Estamos rachados em nós mesmos. Estamos nós fluindo contra nós mesmos, debatendo contra nós mesmos. Nós estamos martirizando no nosso corpo, nós estamos lenhando, nós estamos julgando o nosso próprio ser. Eu mesmo estou judiando de mim, porque eu sou o corpo, você é o corpo, eu sou você, você sou eu. E às vezes eu mesmo estou me degladiando comigo mesmo, eu estou amputando a mim mesmo, eu estou arrancando as minhas forças, eu estou amputando a minha forma, a minha habilidade, o meu ser. Eu estou arrancando de mim mesmo as minhas forças. Quando eu arranco de você, quando eu tiro de você algo, quando eu influencio sobre você, quando eu rechaço você, eu estou arrancando de mim. Porque eu sou você, você sou eu.
E como é que você fala mal de você mesmo? Você fala mal de você, hein, rapaz? Mas pensa numa pessoa que é ruim é você, porque você fala mal de você. Quando você fala mal de mim, você não está falando mal de mim não, meu. Você está falando de você. Porque eu sou você. Nós somos um corpo só e não tem como dividir o esquerdo do direito. Então quando eu falo mal de você, eu estou falando é de mim. Eu sou ruim, hein? Eu dou conta de falar mal de mim. Eu dou conta de ir contra mim, então eu sou ruim. Jesus, através dessa ação pacificadora, veio nos ensinar a ser gente. Como é que pode gente falar mal dele mesmo? Ele dá conta de falar mal dele. Ele dá conta de criticar ele. Ele dá conta de amputar ele. Nós somos um corpo. É por isso que a glória de Deus não vem. Porque é nessa, compreendendo a relação que o próprio Deus se entregou. A glória de Deus está nas... É uma revelação isso aqui. Pega aí, Robson. A glória de Deus não está na sua divindade. Está na encarnação de Jesus. A glória de Deus não está na sua divindade, está na encarnação de Jesus. Deus sempre foi Deus e não precisou provar divindade para ninguém. Agora, quando Ele manifesta a sua glória, é quando o filho dele nasce no ventre de uma mulher e dura 9 meses. A pessoa, se tivesse ultrassom naquela época, essas ultrações 3D, 4D, não sei quantas tem já. Tem 4D? Não sei, dá para ver o menino certinho. Né, Lucas? Dá para ver o bicho, dá para ver o nariz, dá para ver tudo. Já pensou se tivesse ultrassom na época de Jesus, tivesse essas, dava para ver Jesus no ventre de Maria. Pequenininho, nascendo, crescendo. Jesus passou pelo processo. Essa é a glória de Deus na terra. Ele, sendo Deus, abriu mão de ser igual a Deus e veio ser homem. Isso aí para quê? Para passar pelo processo do relacionamento. O próprio Jesus passou pelo processo do relacionamento, se tornando um conosco. Dá glória a Deus, irmão. Jesus podia descer adulto. O rei vem vindo aí. Aí chegava o Jesus adulto com a roupona, cavalo branco, espada na mão. Quem ia impedir Jesus de descer do céu assim? Chegou Jesus de Nazaré para acabar com toda essa cambada que estava ruim aí. Para abençoar todo mundo agora ou para salvar todo mundo. Chegou Jesus. Quantos anos ele chegou na terra? 30. Por que Jesus não veio adulto, mostrando sua glória e seu poder? Porque Jesus não veio na glória da divindade, ele veio na glória da humanidade. Ele provou a sua glória através da humanidade. Porque a sua glória, na sua divindade, já estava provada. Jesus prova a sua glória na relação e não apenas na distância como Deus. Deus não é um Deus distante, Deus é um Deus relacional e está dentro de nós. Dá glória a Deus. A glória de Deus é revelada em um ser humano encarnado, nascido de mulher. Jesus é um ser espiritual, não porque desceu pronto como adulto, vindo do céu cheio de poder, mas ele vê pelo fato de encarnar, relacionar conosco. E essa glória de Deus, essa é a glória de Deus na terra. Ele veio para nos aproximar na relação e não apenas na distância. Não apenas no sentido da religiosidade ou da formalidade do nosso ser. Ele veio nos aproximar na relação. Diga glória a Deus. Fomos aproximados. Verso 13 diz isso. Fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Segundo, nos tornamos esse novo ser, esse novo corpo, esse novo homem pela ação pacificadora do Cristo, porque fomos aproximados na diversidade. Verso 16. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Nós somos diferentes, irmãos. Mas a glória de Deus não se revela na uniformidade.
A glória de Deus sempre se revelou na diversidade. E eu digo isso porque Apocalipse 7, do 9 a seguir, disse: depois destas coisas, Apocalipse 7, 9, depois destas coisas, vi, a visão de João, e eis que uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Da onde era o povo? Da onde, irmão? Não podia enumerar. João viu uma multidão que não dava para contar. E essa multidão vinha da onde? Vinha das nações, de todas as nações. Vinha das tribos, vinha dos povos e línguas. Vinha de tudo quanto era lugar. Nações, povos, tribos e línguas. O céu é composto por diversidade. Lá não é um povo só não, irmão. É povo de toda a tribo, é povo de todas as nações, é povo de todos os lugares, é gente de todas as línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão, está dando palma, batendo palma, e continua, quer ver? O verso 10, clamavam em uma grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Verso 11, todos os anjos estavam de pé rodeando o trono e os anciãos e os 4 seres viventes, e ante ao trono de Deus se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus. Só existe adoração, só existe glória de Deus na diversidade. Na uniformidade não existe. Esse negócio de tudo igualzinho não adora a Deus. Esse negócio de tudo igualzinho, você não adora a Deus. Não adianta você exigir uma adoração daquilo que é igual. A adoração só sai por causa da diversidade do ser. Deus é adorado na multiforme sabedoria e não na uniformidade. Repito, Deus é adorado na multiforme sabedoria, na multiforme graça. Você adora de um jeito, Ele adora do outro. Você ora de um jeito, o outro ora do outro. Você adora pulando, gritando, o outro adora sentadinho, assim, encostadinho. É na diversidade que Deus é adorado. Você adora no sábado, o outro adora no domingo. Você adora com o chofar na mão, o outro adora com o violão. Um adora com uma zabumba, o outro adora na bateria. O certo é que lá não tinha zabumba nem nada, eles estavam fazendo assim, ó. Diz o texto bíblico que eles adoravam com palmas. Na diversidade das tribos, na diversidade dos povos, das nações. Ele nos aproximou na diversidade. Você é diferente de quem está do seu lado aí, ó. Pode dar uma olhadinha para você ver. Você pode ser casado, você pode ter 15, 20, 17, 18, 30, 50 anos. Pode dar uma olhadinha. Se for casado, dá uma olhadinha. Se não for, dá uma olhadinha do mesmo jeito, porque é diferente. É diferente, irmão. É diferente. Tem um que acorda de manhã, escova o dente, deixa a tampa aberta. O outro fecha e briga. Tem um que usa o papel higiênico, ele não coloca na lata, nós joga no chão. Tem um irmão que passa ali naquela porta ali, ele cumprimenta, o outro não cumprimentou não. E nem por isso deixou de ser seu irmão. E nem por isso você é melhor do que ele. Tem um que vem aqui, canta em língua o culto todo. E você fica assim. Não é porque o outro ficou quietinho que você é mais crente do que ele, espiritual do que ele, não. Só porque você deu glória, você pulou, sapateou, rolou no chão. Não é porque você não é mais crente do que ele, não. Você é o mesmo corpo. Ele completa você, porque naquilo que estava faltando de silêncio, ele fez por você. E naquilo que estava faltando de barulho, você fez por ele. Não é 2 corpos, não. Aqui ninguém é monstro, não. Aqui tudo é um corpo só.
Quando você bate palma demais e eu não bato, você está batendo a minha palma, que tá faltando a minha, você completou. Vai dando glória que a palavra está entrando. Quando eu estou animado para pregar, eu prego até meia-noite. Você reclama de bobo que você é. Você fala dos outros de bobo que você é, porque você está falando de você mesmo. A partir de hoje, Deus vai queimar a sua língua para você não ficar falando de você. E eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo de paixão, de coração. Eu amo você. Mas nós precisamos crescer e aprender a ser gente. Precisamos ser bom. Porque a nossa adoração, nosso culto não pode ser comprometido por causa dessas coisinhas que são mínimas e são ínfimas. A glória tem que descer nessa casa, nessa geração, nesse tempo agora. Deus quer manifestar uma glória diferente e nós precisamos alinhar o rebanho. O corpo de Cristo tem que ter essa sensação de que nós fomos aproximados na diversidade, porque Cristo, o príncipe da paz, nos aproximou através da cruz. E em último lugar, eu termino agora. Aproximados no espírito da paternidade. Nós somos aproximados, em primeiro lugar, na relação, e não apenas na religião e na distância da formalidade. Nós somos aproximados na diversidade e nós somos aproximados no espírito da paternidade. Ou seja, isso é pertencer à família de Deus. Verso 18. Verso 18 vai dizer: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito. Ambos, eu e você, gentil e judeu, toda tribo, toda nação, todos os povos, nós fomos aproximados. Fomos aproximados no espírito da paternidade. Veja o verso comigo, irmão. Veja o versículo 18. Porque por ele, ambos, nós temos acesso a quem? Ao Pai. Então nós não somos mais bastardo. Agora nós somos filho. Ao Pai em um espírito. Verso 19 completa essa. Verso 19 diz assim: assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Não, meu irmão, você não está jogado não, você pertence à minha família. Fica tranquilo. Eu sou da sua família. Eu estou prontinho para comer lá na sua casa. Abobrinha com ovo frito, igual a irmã Sônia sabe fazer. E outros, deve ter mais gente escondida também que sabe fazer. Não precisa ficar só nela não, mas também se tiver, me avisa. Eu sou da sua família. Você é da minha. É a Bíblia que diz, não é pastor Pedro está inventando, não. É a Bíblia que diz, nós fomos aproximados no espírito da paternidade. É corpo, meu irmão, é um só. Nós somos aproximados no espírito da paternidade. Não pode, olha, irmão, vou falar um negócio tão forte aqui, com base bíblica. Não pode ser filho de Deus quem não trabalha para promover a paz. Jesus trabalhou para promover a paz. Essa paz aqui, ela é uma ação verbal. Ela não é apenas um estado de espírito. Essa paz que uniu os povos, essa paz que uniu gentil e judeu, essa paz que nos fez um homem novo, essa paz que nos fez um corpo só, essa paz que veio de Cristo na cruz do Calvário, que nos aproximou na relação, no relacionamento, essa paz que nos aproximou na diversidade do nosso ser, nós somos diferentes, essa paz nos aproximou também no espírito da paternidade de Deus. Então, quem não trabalha para promover a paz não é filho de Deus. Por que eu digo isso? Porque lá em Lucas está escrito assim, Lucas capítulo 10, verso 5. Jesus mandou 70 discípulos, 70 apóstolos, 70 discípulos fazer evangelização. E quando Jesus envia os discípulos, os 70, ele vai dar uma ordem. Olha a ordem que Jesus deu. Quando vocês entrares numa casa, dizei antes de tudo. Vai, igreja, paz seja nesta casa. Por isso que quando você entra numa casa, você fala, paz seja convosco, irmãos. Por isso que quando você encontra um irmão aí, você fala, paz, igreja, paz, irmão. É assim mesmo. Eu fui pregar na quarta-feira na Lacerda, no Torninho, lá eles cumprimentam assim, né? Paz, igreja. Paz, igreja. Paz, igreja. Aí um cumprimenta na igreja. Cada um é uma igreja, cada um é a igreja de Cristo. Não é o prédio, não. Você que é a igreja. Paz, igreja. Fala com quem está ao seu lado aí, fala, paz, igreja.
Veja o verso 6, irmão, comigo. 10, 6, acompanha. 10, 6 de Lucas. Eu li o 5, agora vou ler o 6. Ele disse assim, olha, você fala, paz seja nesta casa. Se lá dentro houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para você. Então você não pode ser filho de Deus se você não for filho da paz. Você não pode. Todo filho da paz é filho de Deus, e todo filho de Deus é filho da paz. Você não pode ser filho chamado filho de Deus se você não for um promovedor da paz. Se você não for um pacificador, você não é filho de Deus. Se você não pacificar, você é o quê? Eu fui chamado para pacificar, fui chamado para reconciliar, fui chamado para amar, você também. Nós somos assim, nossa essência é essa, nada muda isso. Dá glória a Deus, igreja. O mesmo Espírito testifica que nós somos filhos da paz. E terminando, concluindo, em todos os lugares que Jesus enviava os seus discípulos, ele dizia, paz, vai na paz, cumprimenta com a paz, sauda com a paz. Quem não te cumprimentar, então essa paz é um fundamento. Existem algumas referências bíblicas sobre esse espírito da pacificação. Romanos 12, 18 diz, se possível, quando depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Irmão, nós estamos pregando um evangelho que espera o outro reagir, ou o evangelho que eu prego é o evangelho que eu reajo? Porque o texto diz isso, Romanos 12, 18. No que depender de quem? Do irmão que está lá. É, né? É. No que depender do irmão, eu vou ter paz com ele. Se ele quiser paz, do jeito que ele tocar, eu danço. É do jeito que ele tocar. Aqui dança conforme a música. Se o irmão vir de lá para cá, ele toma. Se não, se ele vir tranquilo, ele vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo que você toma. É assim que vocês estão fazendo, é assim que nós fazemos. Você está reagindo conforme... Não, mas a Bíblia diz que no que depender é de você, não é no que depender dos outros, não. Ah, pastor, depender dos outros nada, é depender de você. É no que depender de você, meu irmão, é no que depender de mim. Receba essa palavra no seu coração. É no que depender da igreja. Eu sou a igreja, nós somos um corpo, nós somos um novo homem. É no que depender de mim. E eu profetizo, no que depender de mim, eu vou ter paz com você. Seja o jeito que você for. Você sendo cri-cri, falador, enjoado. Fofoqueiro. Liga para o outro para saber da vida do outro. Tem notícia de fulano? Tem notícia. Quer saber notícia, rapaz? Tem notícia de fulano? Notícia de quê? Mesmo assim, no que depender de mim, eu vou ter paz com você. E assim também você pode pensar de mim. E mesmo esse pastor sendo desse jeito, falando rasgado, sem ter dó de nós aqui, do jeito que ele está falando aí, no que depender de mim, eu vou ter paz com esse homem. Sabe aquele vizinho seu, você tem que ter paz com ele. Aquela vizinha, você tem que ter paz. Aquele cunhado seu, você tem que ter paz com ele. Depende de você, não depende dele não. Você tem que ter paz com ele. Aquele irmão da igreja, você tem que ter paz com ele. Depende de você, tenha paz com ele. É o texto que diz. Se você é um pacificador. Mateus 5,9 eu já li no começo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E quem não é pacificador não pode ser chamado filho de Deus. Então Lucas 2,14 diz, olha, isso aqui é tão sério que Jesus entrou e saiu ministrando a paz. Jesus entrou na cruz ministrando a paz e saiu. Quando ele deu tchau, quando ele falou, pode vir, irmãos, pode vir, o pessoal está terminando. Veja bem, Lucas capítulo de 2,14. Glória a Deus. Quando deram a notícia que Jesus ia nascer, o anjo foi avisar. Olha lá como é que foi feita a notícia. Glória a Deus nas maiores das alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade, a quem ele quer bem. Quando Jesus entra no cenário, ele entra trazendo paz aos homens. Quando ele vai embora, o que ele fala para os discípulos? João 14, 27. João 14, 27.
Ó, quando ele vai ser assunto ao céu, ele veio introduzindo a paz. E quando ele vai embora, ó o que ele falou para os discípulos. Ó, fica de pé para você ler esse. Fica de pé. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Essa é a palavra dessa noite para você e para mim. É a palavra pura. É a palavra pura. Tenha paz com Deus, tenha paz com o seu próximo. Tenha paz comigo. Tenha paz, tenha paciência, seja pacificador. Para de encrenca. Irmãos, eu lembrei de um texto agora aqui. E vou colocar na tela. Coloca Provérbios capítulo 6. Provérbios 6, 16. Se minha memória não trair. 6 coisas o Senhor aborrece. E a sétima ele abomina. Você sabe qual que é a sétima? Não põe ainda não, porque os irmãos têm que descobrir. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima, a alma de Deus abomina. Você sabe qual que é? Contenda. Coloca o resto do versículo, coloca. Olhos altivos, 1. Língua mentirosa, 2. Mãos que derramam sangue inocente, 3. Coração que trama projeto iníquo, 4. Pés que se apressa a correr para o mal, 5. Testemunha falsa que profere mentira, 6. E o que semeia contenda entre os irmãos, 7. Essa aí a alma de Deus abomina. Vamos orar.